de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há quase 5 anos, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite a você é que você mesmo use esse tempo para olhar para a sua vida e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro o e-mail que o César Marcos nos enviou. Foi essa a sua mensagem. Olá, amigos da Rádio RTM e Pastor Itamir. Sou um ouvinte de carteirinha da Rádio Transmundial e o Através da Bíblia é uma programação que acompanho sempre. Então, tenho umas perguntas para o pastor Itamir, pois estou estudando também o livro de Gênesis e tenho o comentário de Gênesis da RTM do Através da Bíblia. E me têm surgido algumas dúvidas. Posso colocá-las ao pastor Itamir? Agradeço muito a vocês por todos. Um grande abraço, Deus os abençoe. Saibam que amo a rádio e, em principal, vocês que fazem ela existir e pregar a palavra de Deus. Um abraço do César. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Quanto a perguntas, esclarecimentos sobre algum assunto ou opiniões, estamos aqui para dialogar com vocês. E, na medida do possível, queremos responder e estamos respondendo seus e-mails e queremos ajudá-los naquilo que for possível. Nosso objetivo é esse mesmo, que através da palavra de Deus possamos crescer mais no conhecimento de Deus e da sua vontade. Por isso eu quero convidar você e a todos que me ouvem agora a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente isso, que o Senhor nos dê cada vez mais discernimento, mais entendimento e forças para cumprir a sua vontade. Vamos orar também pedindo as bênçãos para o programa de hoje. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos um tempo juntos para ouvirmos a Tua voz ao estudarmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e nos capacites para que possamos aplicar a Tua palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Malaquias 3, 6 a 12. Capítulo 3, 6 a 12 de Malaquias. Nesse texto, encontramos o verso 10, o verso mais citado desse profeta.
Porém, como você tem percebido, acompanhando os estudos, temos muitas outras afirmações de grande importância nesse livro profético, muito mais do que 3:10. Vamos então estudar esse texto dentro do contexto que já temos aprendido, isso é, sobre a situação do povo de Deus naqueles tempos pós-exílicos, um tempo em que o povo já cultuava novamente a Deus, mas Deus não se agradava do culto nem da vida do seu povo. Lembramos as primeiras palavras do verso 1 dessa profecia e, como já mencionamos, devemos saber que o peso ou a sentença de Deus contra um determinado povo geralmente é uma sentença dada quando a medida da transgressão daquele povo já ficou completa, já ultrapassou a medida da longanimidade divina. Lembramos também como Israel se relacionava com Deus. Ao invés de relacionar-se de uma forma correta e sincera, havia muita hipocrisia, e isso desde há muito tempo em sua história. O povo de Israel se arrependia quando estava em dificuldade. Deus o perdoava, mas logo em seguida, o povo desviava-se novamente. Deus o punia através dos inimigos. Deus os tratava com misericórdia, libertando-os através de juízes ou reis, até que de novo pecavam novamente, desagradando o Senhor. Os exílios vieram, mas esse tipo de vida hipócrita continuava. Então, depois de um século de volta à Terra Prometida, o profeta Malaquias detectou e nos mostrou um novo comportamento do povo frente à mensagem divina. Sabe o que estava acontecendo? Eles deixaram de considerar os seus pecados e passaram a questionar a mensagem entregue pelos profetas divinos. O cinismo tinha tomado conta do povo. Veja quantas perguntas o povo dirigiu, quantos questionamentos foram feitos a Deus, questionando as suas afirmações através de Malaquias. A palavra do Senhor, então, foi claramente contrária à condição pecaminosa que estavam, e foi contrária também porque agora passavam a questionar a mensagem divina. O povo restaurado do cativeiro tornou-se mais envolvido nessa prática hipócrita e tornou-se mais preso aos seus pecados. Por isso Deus, através de Malaquias, iniciou a sua avaliação do povo, mostrando por que essa profecia era uma palavra contrária ao povo e à sua prática de vida. Constatamos, querido amigo, que a mensagem de Deus é específica para o povo de Israel. Constatamos também que Israel, que tinha sido comissionado para uma missão, não tinha entendido e não tinha cumprido com o propósito de Deus. E agora, de volta à Terra Prometida, depois do castigo do exílio babilônico, infelizmente, estavam repetindo exatamente os mesmos erros. Nessa mesma época, o autor do segundo livro das Crônicas dos Reis do Povo de Deus, o autor de 2 Crônicas os advertiu com essas palavras: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele o suborno. 2 Crônicas 19:7. Esse versículo, querido amigo, nos revela 3 verdades que são imutáveis. E se essas verdades são inalteráveis, elas servem para nós também. O texto diz que em Deus não há pecado, pois Ele é santo. Em Deus não há acepção de pessoas, porque Ele trata a todos igualmente. E Deus não aceita o suborno, porque Ele não corrompe o direito. Pois bem, esse Deus, que tem essas características, merece confiança, pois além de amar o seu povo, Ele tem, por nós, que somos o seu povo, grande cuidado. A sua voz, portanto, deve ser ouvida. E assim, podemos estudar esse texto, dando-lhe o seguinte título: Deus é digno de confiança. Exatamente esse é o título para esse texto de Malaquias 3, 6 a 12.
Deus é digno de confiança. Querido amigo, nesse texto temos uma clara repreensão divina contra aqueles que viviam a vida hipócrita, contra aqueles que viviam de modo duplo. Eles iam no templo, faziam suas ofertas, davam suas contribuições, mas o interior dos seus corações estava completamente longe do Senhor. Foi uma repreensão contra os que roubavam o Senhor. Essas palavras foram dirigidas contra esses que roubavam, que não eram honestos diante do Senhor. Quando observamos atentamente essa parte do texto de Malaquias, é possível então percebermos que ela foi montada literalmente numa forma concêntrica. Isto é, no centro desse parágrafo está o tema do roubo, repetido 4 vezes nesses poucos versículos, conforme os versículos 8a, 8b, 8c e também o versículo 9b. Nas suas extremidades estão, primeiro, a chamada ao arrependimento, versículo 7, voltai-vos para mim, e a promessa de bênção, nos versículos 10 a 12, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medidas. As nações vos chamarão felizes. Então, é preciso entendermos como Malaquias apresentou o problema do roubo a Deus. Como o povo roubava a Deus, também o povo sofria a violência de um outro ladrão, isso é, a praga dos gafanhotos. O povo não se dava conta de que era a sua maldade que trazia outra maldade contra ele. O povo não entendia que a bênção de levar os dízimos a Deus faria com que recebessem uma bênção ainda maior. Essa era uma verdade que tinham que aprender, como nós hoje também devemos aprender e praticar. O parágrafo, você deve se lembrar, começa com a afirmação marcante: eu, o Senhor, não mudo. Versículo 6. Ora, era essa verdade que realmente mantinha viva a comunidade judaica depois do exílio. Essa firmeza, essa fidelidade divina se contrastava com a constante infidelidade do povo, dos judeus, conforme o versículo 7. Sobre a fidelidade divina, ela fora afirmada anteriormente por diversos autores e em diversos textos bíblicos. 1 Samuel capítulo 15, Salmo 110, Jeremias capítulo 4, Ezequiel capítulo 24, Oséias 11, enfim, vários textos afirmam a fidelidade divina. Querido amigo, então devemos notar e destacar a sabedoria desse homem, por exemplo, de Tiago. Por quê? Porque ele foi usado por Deus para esse momento tão especial do povo de Deus. Querido amigo, devemos notar e destacar a sabedoria desse homem. Que homem? De Malaquias. Foi usado por Deus para esse momento tão especial do povo de Deus. Malaquias, através desse registro franco e honesto, anotando esse diálogo entre Deus e o seu povo, ele foi construindo o argumento que une os 2 temas centrais da sua profecia. O povo e os seus líderes andavam pelo caminho do mal. Deus ama o povo e se mantém fiel. Nessa parte do livro, o profeta, então, demonstra o profundo abismo entre a maldade do povo e a bondade de Deus, entre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. O povo vivia em total cegueira. O convite do arrependimento, então, tinha sido rejeitado, e a declaração divina sobre o roubo estava sendo questionada. Tudo isso demonstrava o quê? Demonstrava mais uma vez o cinismo e a não aceitação da avaliação divina. A cegueira espiritual, querido amigo, era tão profunda que nem sequer a maldição, nem a situação precária que enfrentavam, fazia o povo enxergar e fazê-lo voltar para Deus. Então, diante dessa realidade, surgia a pergunta: seria possível o povo ter ouvidos abertos para ouvir a promessa de Deus que queria abençoá-los, conforme os versículos 10, 11 e 12? Malaquias, como os demais profetas, sempre enfatizaram o desejo de Deus abençoar. Eles sempre mostraram que Deus não se cansava de convidá-los ao arrependimento para abençoá-los.
Por exemplo, nós podemos ver isso em Deuteronômio 30, em Jeremias 3, em Zacarias 1:3. Na verdade, esta é a quarta parte do esboço geral de Malaquias, que temos denominado a dedicação espiritual, que vai de 3, 6 a 12, exatamente o nosso texto. Para usufruirmos de todo o conteúdo desse texto, então, devemos considerar os detalhes referentes aos contextos históricos. Primeiro, o contexto histórico nos diz que aqueles dias eram dias difíceis. Veja bem, a seca, além de deixar o povo sem água, causava devastação na agricultura. O povo sofria com as colheitas minguadas, com a esterilidade das árvores frutíferas e, ainda mais, com a praga dos gafanhotos que devorava o restante do verde que ainda existia. Havia fome e crescia a expectativa de que só algo sobrenatural poderia solucionar o problema. Mas havia também o contexto teológico. Veja bem, Deus tinha estabelecido uma aliança com Israel. Essa aliança incluía a promessa de fazer de Israel seu povo e de dar-lhe uma terra e possessões boas, dar-lhe bens. E Deus foi fiel. Ele cumpriu a sua promessa. Porém, Israel pecou quebrando a aliança. E aí Deus teve que discipliná-lo, tirando-o da própria terra. Israel se arrependeu e depois de 70 anos voltou para a Palestina. Depois de se alegrar com as vitórias concedidas por Deus, o povo se enveredou por uma vida rotineira, insincera, hipócrita e cínica. Querido amigo, o povo esperava o juízo de Deus contra as nações inimigas ao redor de Israel. Mas Deus mostrou que eles também erravam e que o juízo deveria começar por eles mesmos. Os israelitas tinham falhado nos seus relacionamentos com Deus, na comunidade e no matrimônio se via essas falhas nos seus relacionamentos. Deus os advertiu através de Jeremias. Deus os advertiu através de Isaías. Deus os advertiu através de vários profetas. E Deus estava os advertindo através do seu profeta Malaquias. E através dos seus líderes, conforme nós vemos lá em Esdras e Neemias, Deus estava chamando a atenção do povo. Ora, além dessas advertências através de Malaquias, Deus então prometeu a sua vinda para quê? Para inaugurar um novo tempo de justiça e também de juízo. E junto com essas advertências e promessas, Deus desafiou o povo pedindo total confiança em si mesmo. Deus desafiou o povo a prová-lo. Mas ainda temos um outro contexto a considerar. Isso é o contexto atual. Hoje estamos nos dias da nova aliança. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme disse Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Mas muitas vezes, querido amigo, nós estamos como o povo do Israel. Ficamos aguardando o cumprimento de bênçãos materiais, esquecendo-nos das bênçãos espirituais. Nesses momentos, duvidamos, ficamos perplexos, ficamos sem entender determinadas situações, e é exatamente nesses momentos que Deus lança o seu desafio. Ele quer que confiemos nele. Ele pede para que o provemos, para que ele possa demonstrar o seu amor, o seu poder por nós, para que ele possa demonstrar que ele é digno de confiança. E como Deus tem nos abençoado dessa forma, ele espera de nós total confiança. Demonstrarmos confiança a Deus, quando nos entregamos a ele, é uma maneira de comprovarmos que nós estamos com ele. Portanto, em resumo, podemos afirmar que esse texto nos mostra que todos os cristãos são desafiados a comprovar a sua confiança em Deus, entregando-lhe toda a sua vida. Eu repito, esse é, em resumo, o princípio que esse texto de Malaquias 3,
6-12 nos dá. Todos os cristãos são desafiados a comprovar a sua confiança em Deus, entregando-lhe toda a sua vida. E o texto de hoje, então, nos mostra 3 atributos de Deus que nos encorajam a confiar nele, entregando-lhe a nossa vida. O primeiro atributo de Deus que nos faz confiar nele é que ele é imutável. Versículos 6 e 7. Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos desde os dias dos vossos pais. Vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Querido amigo, aqui Deus declara a sua imutabilidade. Deus nos abençoa através da sua imutabilidade. E o homem? O homem sim, tem que mudar definitivamente. Quem se dirige a nós não é Malaquias, é o próprio Deus. Ele se descreve como um Deus todo-poderoso e soberano, controlador de todas as circunstâncias. Ele não falha, ele é fiel, o Senhor não muda. O homem sim tem mudado constantemente e a nossa fé vacila, é instável, e por isso Deus requer que confiemos plenamente nele. Ele nos convida a mudar mais uma vez, isto é, a voltar para ele. Se atendermos o seu convite, ele estará pronto a se relacionar conosco em intimidade. O segundo atributo de Deus que nos faz confiar nele é que ele é fiel. Veja os versículos 8, 9 e a primeira parte do versículo 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. 3 verdades aqui. Deus avalia a fidelidade do homem. Deus condena a infidelidade do homem. Mas Deus nos desafia a provarmos a sua fidelidade. Deus claramente, querido amigo, nos mostra a infidelidade com palavras severas. Vós me roubais. A infidelidade que produz o cinismo fez o povo duvidar da avaliação de Deus. A infidelidade trouxe como consequência a ação divina contra os infiéis. Mas graças a Deus, hoje estamos sob a nova e não mais sob a antiga aliança. Deus nos desafia ainda hoje a provarmos a sua fidelidade. Quando agimos em fé, Deus se mostrará confiável, fiel e imutável. E finalmente o terceiro atributo que nos faz confiar em Deus é que Deus é bondoso. Versículos 10, a segunda parte, 11 e 12. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será mais estéril. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 3 verdades também. Deus é bondoso, dando-nos sua abundância. Deus é bondoso, dando-nos sua proteção. Deus é bondoso, dando-nos sua felicidade. Querido amigo, o Senhor prometeu bênçãos materiais, pois essas eram as bênçãos prometidas e esperadas para o povo de Israel. Mas hoje tudo foi mudado. As bênçãos são integrais, isto é, a bênção é espiritual e a maior delas é termos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Foi Paulo quem nos mostrou esse aspecto de modo claro. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos usará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Será que esse Deus que nos deu o máximo não merece a nossa confiança? Que possamos entregar tudo ao Senhor. Primeiro a nossa vida, e com ela tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos. Deus quer nos abençoar abundantemente. Querido amigo, roubará o homem a Deus? Nossos dízimos e nossas ofertas devem ser nossa resposta de gratidão ao dom divino, às bênçãos que Ele tem nos dado.
Certamente causa dor a Deus o fato dele ver seus filhos não dando graciosamente aquilo que tem recebido dele graciosamente. Podemos confiar em Deus. Diante de tudo que Ele tem nos dado, podemos confiar em Deus. Deus quer em primeiro lugar a nossa vida e depois aquilo que somos ou podemos fazer ou dar para Ele. Que o Senhor te abençoe nesse relacionamento de intimidade e fidelidade para com Ele. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.